Quantas perguntas tem no seu coração nessa manhã? Talvez inquietações, preocupações da semana, do mês, do ano. Como a gente se ocupa com coisas que passam. Você já parou para pensar nisso? Como a gente ocupa o nosso coração e a nossa mente com coisas que nós não devíamos nos preocupar. As aulas da minha filha ainda não começaram e chegou os livros, né, da escola. E é aquela alegria, né? Quem é professor sabe disso, como as crianças ficam empolgadas, né? Com o começo das aulas, o material escolar, né? Agora ela está indo para o 5º aninho, então muda toda uma dinâmica, tem vários professores. E as perguntas que estão no coração dela, como é que vai ser? Porque são vários professores, será que eu vou acompanhar? E ela está muito empolgada porque ela descobriu lá, olhando os livros, que ela vai ter aula de filosofia. Então ela chegou para mim e falou: mamãe, eu vou ter aula de filosofia. Porque era português, matemática, né? Outras disciplinas. E agora começam a entrar disciplinas novas para ela estudar. E aquela ansiedade, ela falou assim: será que é difícil filosofia? Quase que eu falei para ela: olha, nessa fase ainda é fácil, né? Depois piora um pouquinho. Nós passamos por fases nas nossas vidas, questionamentos, inquietações, coisas que muitas vezes tomam o nosso tempo, perguntas que nos geram ansiedade com o amanhã, com coisas que ainda não aconteceram. E eu quero dizer para você nessa manhã, você que está aqui, sentadinho, sentadinha no banco, ou você que está em casa cultuando conosco, Jesus, o nosso Senhor, a quem nós cantamos essas canções, a quem nós dirigimos as nossas orações dessa manhã, a quem nós nos reunimos no nome dele. Jesus é a resposta para as suas perguntas. Jesus é a resposta para as perguntas que estão no seu coração, na sua alma. Jesus é a resposta para as suas angústias. Há uma frase que diz assim, que muitas vezes nós como igreja, nós não respondemos as perguntas que estão sendo feitas. É uma crítica que se faz muitas vezes à igreja viver numa bolha, né? Mas a verdade é que quando nós olhamos para a palavra, quando nós estudamos tanto o Antigo Testamento, que revelam o poder de Deus, o cuidado de Deus, e quando nós vamos para o Novo Testamento, nós vemos um Jesus que responde sim às perguntas que estão sendo feitas, não só naquela época em que a palavra foi escrita, mas também para nós, as nossas próprias inquietações, aquilo que gera em nós ansiedade. A ansiedade é uma das causas que levam mais as pessoas a terem problemas de saúde, problemas relacionais, problemas no seu trabalho, problemas em casa, problemas na sua comunhão com Deus. Mas eu quero falar o que essa mensagem hoje não quer dizer. Hoje, por vivermos numa sociedade em que vive com muitas doenças, como depressão, e que às vezes precisa sim de um medicamento para controlar, o que eu vou dizer aqui não anula o que o seu médico está prescrevendo.
Mas aquelas coisas que a gente se ocupa demais. E por falta de fé, muitas vezes aquilo se torna uma doença. Jesus, Ele é a resposta para as nossas perguntas. Ele é a cura para a mente inquieta e para o coração aflito. É sobre isso que diz a mensagem. Sobre exercermos de fato a nossa fé diante das coisas que se apresentam na nossa vida. Por isso, nessa manhã, esse é o tema da nossa mensagem. Jesus é a resposta para as nossas perguntas. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso de número 25 até o final. Jesus aqui está falando aos seus discípulos, às pessoas que o seguiam, o Sermão do Monte. E ele fala aqui sobre a ansiedade, o excesso das preocupações com a vida. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do verso de número 25. Eu vou ler na Nova Versão Transformadora, diz assim: por isso, eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária. Se terão o suficiente para comer, para beber ou para vestir. A vida é mais do que comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Observem os pássaros. Eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimentos para si em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, preste atenção, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas desse dia. Amém? Palavras de Jesus. Vamos fechar os nossos olhos mais uma vez? Pai, obrigada pela tua palavra. Obrigada pela tua presença nesse lugar. Obrigada pelo teu poder que opera em nós. Obrigada porque essas palavras da Escritura Sagrada são palavras vivas. São palavras que confortam. São palavras que consolam. Que nessa manhã, ó Deus, a tua palavra venha responder os questionamentos, as indagações, as perguntas
de cada homem, de cada mulher que se encontra aqui, ó Pai. Abre os ouvidos para que escutem o Teu Espírito e a Tua doce voz, ó Pai. Tira todas as amarras que possam haver, ó Deus, no coração. E que o Espírito Santo do Senhor ministre a paz que vem de Ti, acalmando, ó Deus, os pensamentos e o coração, controlando todo o ser. E que saiamos daqui, ó Deus, alimentadas pelas Tuas palavras que geram vida e vida em abundância. É em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Não se preocupem. Essa é a primeira resposta que Jesus dá às nossas inquietações e às perguntas que vão na nossa alma. Antes, porém, falando um pouco do contexto do capítulo 6, Jesus está no Sermão do Monte, é conhecido como as Bem-aventuranças. E Jesus está falando de como deve ser a vida daquele que serve ao Senhor, a vida daquele que decidiu seguir ao Senhor. Uma vida que agrada a Deus, um estilo de vida diferente do padrão do mundo e da sociedade. E Jesus começa a explicar para as multidões e para os seus discípulos de como viver na dependência de Deus, nas coisas básicas. E então, nos versículos anteriores a esses que nós lemos e que nós vamos meditar nessa manhã, Jesus fala sobre a oração. Ele ensina sobre o Pai Nosso, a nossa oração modelo. Ele ensina sobre o jejum. Ele ensina sobre as riquezas. E aqui Jesus está fazendo uma iniciação para aquilo que Ele quer dizer aqui nesses versículos que nós estamos meditando nessa manhã. Ele fala sobre Deus e as riquezas. Naquela época, Mamon. Os discípulos, as pessoas, provavelmente tinham as suas inquietações. Ok, vamos seguir a Ti, Jesus. Eram pescadores. Nós vamos deixar tudo e nós vamos Te seguir, mas como que vai ser? Como que nós vamos ser sustentados? E Jesus fala: olha, vocês não devem se preocupar com essas coisas, porque se vocês decidiram e optaram por seguir a Deus, então vocês não seguem mais as riquezas, os bens materiais, as coisas desse mundo. Se Deus é aquele a quem você quer seguir, então essas coisas já não fazem mais parte do seu pensamento e do seu coração. Então Jesus explica para eles como viver na providência e na dependência do Senhor. E esse é um duelo que cotidianamente, enquanto ser humano, nós travamos essas batalhas interiormente, entre Deus e as riquezas desse mundo. Quantos de nós, em momentos de aflição, ou porque não recebeu um salário, ou você que é autônomo, depende de clientes, você falou assim: será que vai dar para pagar aquela conta amanhã? Amanhã vencem os boletos. Amanhã eu preciso ter algo para o sustento da casa, para honrar os compromissos. Mas nós precisamos lembrar cotidianamente, quando essas perguntas e essas inquietações vêm ao nosso coração, quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Pai Celestial, que criou todas as coisas, e nós decidimos segui-lo. E Jesus é claro, é explícito quando Ele diz: ou vocês amam a um e odeiam o outro. Não dá para servir aos dois senhores. Não dá para seguir a Deus e ficar preocupado com as riquezas ou ter o seu coração ligado nos bens materiais. Se você decidiu seguir a Jesus, Ele vai responder as suas perguntas.
Ele vai responder às suas indagações e às suas inquietações com o amanhã. As riquezas podem prover recursos materiais e te dar uma segurança para o amanhã. Mas quando você decide seguir a Deus, você decide segui-lo e amá-lo de todo o coração, então essas coisas já não fazem mais parte da sua vida. Porque você sabe que Deus vai prover o de hoje e o de amanhã, porque o nosso Deus não é mamon, o nosso Deus é Deus eterno. E os seus planos para nós não são só para o hoje, mas Ele também tem planos para o amanhã. E é isso que Jesus está discorrendo com os discípulos, aqueles homens, aquelas mulheres que estavam seguindo, dizendo: olha, que essas coisas não controlem o coração de vocês, que essas coisas não ocupem a mente de vocês, mas que vocês possam ver e observar o quanto nosso Deus é provedor. Antes de iniciarmos aqui as nossas divisões da nossa meditação, o próprio Jesus é o nosso exemplo. Jesus viveu momentos difíceis na sua caminhada, na sua trajetória. Vemos Jesus chorando a morte de seu amigo. Vemos Jesus se preocupando com a mulher que estava prestes a enterrar o seu filho. Vemos Jesus preocupado com o homem que chegou até ele pedindo ajuda para sua filha. Jesus viveu duelos internos, sentimentos, mas sobretudo nós vemos Jesus indo ao monte orar, pedindo que a vontade de Deus se estabelecesse, acalmando o seu coração, porque sim, Jesus era 100% humano e 100% divino. Você acha que ele também não tinha as preocupações com o reino, com os discípulos? A cada vez que ele estava com os discípulos pareciam que não estavam entendendo nada, mostrando que a sua fé é pequena. Eu imagino que Jesus devia em alguns momentos pensar: meu Deus, né? São esses que o Senhor me deu e são esses que vão continuar. Contudo, afasta de mim esse cálice, eu preciso morrer mesmo. É isso que o Senhor tem para mim. E nós encontramos na palavra a declaração de Jesus de uma total dependência do Senhor, do Pai Celeste, onde nós encontramos em João 4, verso 34, que ele diz: a minha comida e a minha bebida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e fazer a sua obra. Deus Pai era suficiente para Jesus, e é isso que ele ensina aquelas multidões e nos ensina hoje. Por isso ele é a resposta para as nossas perguntas. Ele se preocupa nesse sentido, no sentido bom. O Senhor se importa, o preocupar no se importar. O Senhor se importa com as indagações que estão no nosso coração, que muitas vezes tiram o nosso sono, que muitas vezes tiram a nossa paz. E Ele mesmo nos responde e acalma o nosso coração. E Ele vem nessa manhã, meu irmão e minha irmã, para trazer essas respostas para você que adentrou hoje aqui com muitas perguntas sobre o hoje e sobre o amanhã. E a primeira resposta que Jesus dá, e nós encontramos Jesus falando aos discípulos de uma forma de ordenança imperativa, é: não se preocupem com as coisas da vida. Na leitura que eu fiz na NVT, coisas da vida diária, coisas da sua subsistência. Não se preocupem com nada. Essa é a primeira resposta que Jesus traz para você hoje, nessa manhã. Eu não sei qual é a sua preocupação, eu não sei quais são as suas indagações, eu não sei o que tem feito você perder o sono de madrugada. Mas a palavra do Senhor hoje vem para nós como resposta às nossas indagações. Bonhoeffer, no seu livro, quando ele fala sobre o Sermão do Monte, ele diz que a palavra de Deus deve ser para o cristão a resposta às suas perguntas. Naquele tempo eles tinham o próprio Jesus, né?
Hoje nós temos a palavra que responde às nossas inquietações, narrando e falando a respeito do que Jesus também fala para nós. Não se preocupem com nada, não andeis ansiosos, não se preocupem com comida, não se preocupem com bebida, não se preocupem com o amanhã. Porque viver preocupado nesse sentido da palavra é pecado. Quando essas coisas tomam uma proporção maior na nossa vida do que o poder e a provisão de Deus, Deus perde o seu lugar na nossa vida. Nós tiramos Deus do lugar que Ele deveria estar. E então damos às coisas, aos problemas, às dificuldades que passamos, maior valor. Gastamos tempo nisso, nos desgastamos. Essa palavra veio muito de encontro à minha semana. E eu fiquei orando assim: Senhor, será que essa palavra era só para mim ou é isso que Tu tens para a igreja? E as lutas foram tantas essa semana, que cotidianamente o Senhor falava: não se preocupe. Porque preocupação excessiva demais é pecado. Mostra a nossa falta de fé em Deus. Esvazie esse lugar que Deus deve ocupar no nosso lugar. Se foi feita, se escolhemos seguir ao Senhor, então a nossa mente e o nosso coração não pertencem mais a essas coisas, porque nós temos livre acesso ao Pai e nós podemos abrir o nosso coração. Nós sabemos que Ele nos ouve e que Ele nos atende, porque a preocupação excessiva mostra que Deus não está sendo completamente Senhor do nosso coração, mas estamos preocupados com aquilo que é material. Veja, Jesus, Ele não está fazendo pouco caso das necessidades básicas, que é comida, bebida e roupas. Aqui talvez você fale assim: olha, eu não tenho necessidade de comida na minha casa, graças a Deus. Eu não tenho necessidade de bebida. Eu não tenho necessidade de roupas. Mas talvez você tenha no seu coração outras preocupações. Preocupações com o sustento da sua casa, sobre subsistência que Jesus está falando. Mas Jesus vem nos dizer: não se preocupe, porque Ele sabe das suas inquietações. Ele sabe as suas preocupações com o amanhã. E nós precisamos fazer esse exercício de fé diariamente, de deixar Deus controlar a nossa mente e o nosso coração. Deus se importa com as demandas que você tem. E Ele nos ensina nessa manhã: olha, não deixe que isso tome, não deixe que isso domine o seu coração, a ponto de diminuir o meu poder na sua vida. Mas pelo contrário, nessa hora se levante, tenha fé e veja as coisas que eu já estou fazendo ao seu redor. E Jesus, quando Ele fala sobre as aves, os passarinhos, quando Ele fala dos lírios, quando Ele fala sobre acrescentar um côvado à altura ou um dia a mais na nossa vida, Jesus usa a lógica do menor para o maior. Veja que Jesus utiliza da natureza para nos mostrar: olha, os passarinhos não ficam com enxaqueca por causa de problemas. Os passarinhos não deixam de dormir pensando: será que amanhã a gente vai encontrar alguma florzinha para a gente ter o alimento? Ou será que alguém vai jogar alguma coisa para a gente se alimentar? Não. As flores crescem na sua beleza, suportam o sol escaldante, mas sabe que vai vir a sombra, sabe que vai vir a chuva, porque isso é necessário para o seu crescimento. Nós não podemos acrescentar uma hora à nossa vida, nós não podemos acrescentar um dia à nossa vida. O que Jesus está querendo dizer é: não adianta nada você se preocupar. Por isso, 3 vezes, não se preocupem. Porque se preocupar é deixar a mente dividida.
Eu tinha muita coisa para falar, né? Eu acho que a gente vai ficando assim com mais idade, mais tempo, né? O pastor Carlos viu falando isso, né? Que muito tempo de ministério a gente vai falando, e a gente vai esquecendo do tempo. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, não se preocupe, tá bom? Eu vou concluir o raciocínio aqui da meditação. Saiba que Jesus, Ele se preocupa com as suas indagações. Que sejamos como os passarinhos, que dependem do Senhor, que sabem que vão ser alimentados e ainda cantam. E ainda adoram o Senhor, que diante das suas preocupações, das suas lutas, dos seus questionamentos, que talvez muitas vezes naquele momento não venha resposta, que você possa cantar, que você possa louvar. E essa é a segunda coisa que o Senhor nos ensina para responder as nossas perguntas, o não se preocupar, mas também confiem no Pai Celestial. Jesus fala para aquelas multidões, olha, quem corre atrás dessas coisas, quem se preocupa demais são os pagãos. E quem são os pagãos? Os pagãos, um dia eu falei para Amanda sobre o texto que falava também sobre pagão, e ela, mãe, quem que é pagão? É aquele que paga demais? Falei, não, pagão é aquele que não crê em Deus, que não conhece o Senhor. E é isso que Jesus está falando, olha, não sejam como eles, porque vocês fizeram uma escolha. Vocês fizeram uma escolha de seguir a Deus, e não aos bens materiais, e não se preocupar com as coisas desse mundo. Confiem no Pai Celestial, porque Ele é Deus provedor, e Ele vai prover tudo no tempo certo, tudo que você necessita, porque o Pai Celestial de Jesus sabe que vocês precisam do quê? Dessas coisas. Ele vai prover aquilo que é necessário. Ele vai prover aquilo que talvez tire a paz do seu coração. Por isso, nessa manhã eu digo para você, confie no Senhor. Você tem um Pai. Os pagãos tinham deuses. Eles não criam num Deus único, num Deus provedor, num Deus salvador. Mas os pagãos, eles tinham vários deuses. Deuses que davam poder, deuses que falavam sobre sexualidade, os deuses da riqueza. E é tudo isso que nós estamos vendo hoje em dia, não é mesmo? Principalmente nesses dias agora de carnaval, o que as pessoas estão em busca? De realizar as suas fantasias, de expor os seus corpos nus ao Deus desse século, que é o inimigo. Quando nós olhamos a sociedade desenfreada, pensando só nos bens materiais, no dinheiro, vou fazer um parênteses aqui, isso não quer dizer que você não tenha que se precaver, que você não possa fazer uma poupança, que você não possa querer melhorar de vida, não é sobre isso que Jesus está falando. Jesus não está condenando isso, tampouco Jesus não condena o trabalhar, porque às vezes as pessoas podem fazer interpretações erradas. Bom, se Deus então cuida, Ele é meu Pai Celestial, então eu vou deitar na rede, vou tomar uma água de coco sem precisar trabalhar. E não é isso que Jesus está falando. Olha, os passarinhos saem às casas, mas sabem que Deus vai sustentar. Confie no Pai Celestial, que te dá força para sair e trabalhar, que te dá inteligência, que te dá criatividade. Mas não faça as coisas desse mundo, poder, glória para si, o acumular, só por acumular, porque essas coisas mostram quem é o Deus do nosso coração. A resposta que Jesus nos traz às nossas perguntas e inquietações com o hoje, com o amanhã é: confie de todo o coração no Senhor. Coloque o seu coração, faça esse exercício todos os dias, de colocar o seu coração tão somente no Senhor. Faça a sua parte, que é ter fé, que é se consagrar tão somente ao Senhor. Porque quando você escolheu seguir a Deus, é uma escolha integral. Não é só vir no culto e ser um religioso, mas é no cotidiano da sua vida você entregar ao Senhor.
aquilo que não está ao seu alcance. E é saber que Ele é o seu Pai, que cuida de você. Eu vou contar mais uma experiência da Amanda, né? Que nos ensina muito. Eu aprendo muito com a minha filha. Então, esses dias a gente estava voltando de casa, eu precisei pegar um Uber. E estava de noite, o Uber deixou a gente do lado, ao contrário da nossa rua. E eu peguei ela e falei assim: Amanda, apressa o passo, né? Pra gente chegar até a portaria. Meu prédio não tem porteiro. À noite é uma região que tem se tornado violenta. Eu falei, vamos logo. Ela falou assim, vamos logo, por quê? Você tá com pressa? Eu falei, não, é porque é perigoso, já é tarde, já é noite, a gente precisa apressar o passo. Ela falou assim, mas mamãe, a gente confia em Deus. A gente confia em Deus, que Deus cuida da gente. Eu falei, de fato, Deus cuida da gente, mas a gente precisa fazer a nossa parte, né? Não dá sopa por aí, né? Ela achou engraçado falar não dá sopa, né? Eu falei, não dá sopa por aí, a gente tem que apertar o braço, porque Deus vai cuidar. Eu creio que Deus cuida, mas a gente precisa fazer a nossa parte. Há tantas coisas que muitas vezes a gente precisa sim fazer a nossa parte, que é exercitar a nossa fé, que é crer no Senhor, que é sim se precaver e fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas que isso não tome conta da nossa vida. E nós encontramos tão preciosas promessas na palavra do Senhor que falam que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E elas são a causa de não sermos consumidos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. É a provisão do Pai, porque Ele sabe tudo o que nós precisamos. 1 Pedro 5:7. Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele cuida de nós. Ele é esse Pai que sabe daquilo que nós precisamos, que conhece os nossos sonhos. Quantas vezes nós nos preocupamos com os nossos filhos? Eu falei aqui da Amanda, mas eu sei que essa é uma preocupação que não só a minha geração tem, mas talvez você que já é avô, avó, de ter filhos, netos nesse mundo perdido, de valores invertidos. Eu me lembro que quando eu levei a Amanda a primeira vez na escola, eu tive muito medo, né? Porque até então ela estava sendo cuidada pela minha sogra, né? Quando eu precisava sair, e pela minha mãe, né? Graças a Deus por essa rede de apoio. Mas quando chegou o momento de levá-la para a escola, e eu falei, meu Deus do céu, agora ela não vai estar mais nos cuidados de quem eu conheço, de quem eu confio. E quando ela entrou naquela escola e nem olhou para trás, nem chorou, não caiu uma lágrima do rosto daquela criança, mas da mãe aqui estava em prantos, porque era a primeira vez. O Senhor ministrou o meu coração, olha, os seus olhos não estão sobre ela, mas os meus estão. Porque ela é sua filha, mas antes de ser sua filha, ela é minha também. Por isso confie. Confie, porque eu sou o Pai Celestial que cuida de todas as coisas. Essa é a resposta do Senhor para nós. Para que ficar perdendo sono? Quem é o seu Pai? Quem é o seu Deus? Que lugar Deus ocupa na sua vida? Então entregue a Ele todas as coisas. Não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã o Senhor fecha aqui, Jesus fecha esse capítulo dizendo que o amanhã trará as suas próprias preocupações. Tem gente que não gosta da outra versão, né? Que basta a cada dia o seu próprio mal, mas é isso mesmo, é isso que a palavra está falando. Para cada dia já basta as preocupações daquele dia, entendeu? Para que ficar enchendo a sua cabeça com o amanhã? Para o hoje, para os questionamentos, para as dificuldades que estão aparecendo diante de você, Deus vai dar graça, Deus vai dar força, Deus vai abrir portas, Deus vai fazer as coisas acontecer. Então não adianta nada eu ficar preocupado com o futuro da minha filha, da Amanda na escola, ou quando ela for para a faculdade, porque ela tem um Deus. E a minha parte enquanto mãe, a nossa parte enquanto pais, eu e
o Marcelo é ensiná-la a confiar em Deus e nutrir essa fé e preservar essa fé diante das dificuldades que ela também vai enfrentar. Porque eu confio em Deus, então eu descanso. Eu descanso, porque isso é ter fé. Fé é descansar no Senhor. É isso que Jesus quer levar aqueles discípulos, a descansar plenamente no Senhor de todo o coração. É aquele que chama, é aquele que cuida. E essa é a terceira resposta que Jesus nos dá. Primeira é não se preocupe, segundo, confie no Pai Celestial. Terceira é viva com propósito. E o propósito que Jesus responde à indagação daqueles discípulos é: vocês foram chamados, vocês decidiram por seguir a Deus, então vocês não precisam se preocupar com essas coisas. Qual é a coisa que deve ocupar o coração de vocês, a vida de vocês? Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando de propósito. Olha, lembra para que vocês foram chamados. E esse que chamou você, esse que te chamou, esse que te escolheu, é um Deus que tem propósito para a sua vida. O propósito dos discípulos era propagar o amor, o reino de Deus, que Jesus havia chegado, que Ele era o Messias. Jesus vem nos responder hoje as nossas indagações. Eu te chamei, eu te escolhi. E como filho, como filha amada, escolhido pelo Pai, seja um profissional da saúde, seja um advogado, seja um vendedor de loja, seja uma pessoa que trabalha para prestar serviços domésticos, aonde você atua, ali viva o propósito do Senhor. Porque não é verdade que essas coisas muitas vezes nos tiram do propósito e do foco? E nós precisamos nos lembrar, Jesus está lembrando eles: olha, busquem o reino de Deus. E o reino de Deus é aquilo que Jesus veio fazer nessa terra. Que Jesus é o rei de um povo. E o reino de Jesus é a sua igreja. Então, como povo chamado, nós precisamos buscar as coisas do Senhor. Colocar o Senhor em primeiro lugar, que isso ocupe a nossa vida, e que as outras coisas, porque as outras coisas nós sabemos que serão acrescentadas. Esse viver com propósito é viver o chamado do Senhor para nós todos os dias, e nos lembrarmos diante das dificuldades: não, eu não fui chamada para me preocupar, não, eu não fui chamada para ter inquietações no meu coração, eu fui chamado para buscar o reino de Deus, as coisas do Senhor, as suas promessas, para proclamar a salvação. E quando Jesus fala, ele linka, né? Ele junta reino de Deus e justiça. Ele está falando de tornarmos conhecida a sua justiça, que Deus é justo. Os profetas no Antigo Testamento, quando nós olhamos, eles não proclamavam a justiça para quem já cria, porque já conhecia Deus. Mas eles iam às fronteiras para proclamar que Deus é a justiça, que Deus é amor, que é Ele quem livra, que é Ele quem perdoa, que é Ele quem redime. Esse chamado, esse viver o propósito de Deus é para nós hoje, que isso ocupe o nosso coração, que Deus ocupe o lugar no nosso coração como centro da nossa vida, de entendermos que lá na sua casa, lá na sua vizinhança, lá na sua faculdade, lá na sua família, através da sua profissão, você precisa viver com um propósito, que é buscar o reino de Deus e tornar a justiça do Senhor conhecida. Porque assim como você tem preocupações, há outras pessoas que também têm preocupações, que estão junto de você. E a forma como você professa a sua fé, a forma como você vive a sua fé, é que vai mostrar que você tem buscado Deus em primeiro lugar. O reino de Deus em primeiro lugar. A resposta do Senhor para você hoje, meu irmão e minha irmã, é essa: não desfoque, não desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Viva com esse propósito,
porque foi para isso que o Senhor te chamou, assim como Ele chamou os discípulos. Ele tem te chamado hoje você para viver e para buscar, para proclamar o reino de Deus. Quem vive nesse reino é alimentado, é sustentado. Mas quem vive nesse reino também é chamado para viver nesse mundo, mostrando não. A vida não é preocupações, a vida não é só viver e pagar boleto. A vida é mais que isso, porque Ele vai prover todas as coisas, porque Ele é Senhor. Ele é Senhor da minha vida. Que você viva isso na sua casa, meu irmão e minha irmã. Que possamos entregar ao Senhor as nossas ansiedades, as nossas inquietações. Quando eu estava meditando na palavra de Deus, eu fui ler também a Bíblia traduzida pelo Eugene Peterson. E ele coloca as palavras de uma forma tão esclarecedora que eu gostaria de ler. Ele fala que esse é o sentido da nossa vida, buscar o reino de Deus é o propósito. Entender que Deus cuida de nós para termos uma vida leve, feliz e satisfeita, porque quando Deus é suficiente para nós só nos ocupamos de fazer a vontade dEle. E ele fala nos últimos versículos, ele traduz assim, os versículos do capítulo de número 6, ele diz assim: orientem sua vida de acordo com a realidade, a iniciativa e a provisão de Deus. Não se preocupem com perdas e descobrirão que todas as suas necessidades serão satisfeitas. Último versículo. Prestem atenção apenas no que Deus está fazendo agora e não se preocupem com o que pode ou não pode acontecer amanhã. Quando se depararem com uma situação difícil, Deus estará lá para ajudá-los. Jesus é a resposta para as nossas inquietações. Amém? Às vezes a gente vê as pessoas, como estamos vendo agora, o sepultamento do nosso irmão Antônio. E quando se perde uma pessoa na família, muitas vezes as pessoas falam: e agora? Como vai ser? Como vai ser daqui para frente? Talvez essa não seja a sua realidade. Mas o próprio Jesus nos fala que Ele estará conosco até a consumação dos séculos. Que Ele não nos deixa órfãos, mas que Ele cuida de nós em todos os detalhes da nossa vida. Meu irmão e minha irmã, que diante das perguntas que agitam o seu coração, qualquer que seja a pergunta, que nessa manhã esse ensino da palavra do Senhor tenha acalmado e orientado a sua vida, de que Ele é a paz, que Ele vai prover tudo e todas as coisas, porque não há nada que Deus não possa fazer. E a propósito do Senhor para cada coisa que acontece na nossa vida. Amém? Portanto, não se preocupe. Não perca o sono. Tenha fé. Responda com fé. Se perder o sono, ora: Senhor, eu entrego, quero dormir em nome de Jesus. É isso que eu faço. Eu raramente perco o sono. É uma coisa que eu confesso para os irmãos. Eu gosto de dormir. Eu durmo cedo. Se me mandar mensagem, eu me ligar 10h30 e eu não atender, pode ter certeza que a velha que habita em mim, a pessoa de, 100 anos que habita em mim, dorme cedo, né? Porque eu não fico preocupada. Algumas coisas, em determinadas situações, eu tenho questionamentos, eu sou humana. Mas eu me lembro dessa palavra, como essa palavra veio me confortar essa semana, diante de situações que eu vivi. E agora, como vai ser? E o Senhor fala assim: vai dar tudo certo, porque eu estou aqui com você. Essa preocupação não é sua. E a mesma palavra que veio a mim e que me edificou é a palavra que nessa manhã eu transmito a você.
com autoridade no nome de Jesus. Entregue a Ele todas as coisas. Nós vamos cantar uma canção.